Bem-vindos, bem-vindas nessa nossa jornada das constelações familiares. E mais uma vez, é importante que você assista aquelas aulas que foram gravadas, elas foram gravadas com muito carinho, especialmente para você, tá? Eu falo sim de alguns temas ali bem polêmicos, tem uma galera que às vezes fala assim, mas por que você está falando disso? Por que você está falando aquilo? É importante a gente entender que tem muita coisa que a gente não tem consciência dessas coisas e muito disso às vezes acaba atrapalhando você na sua vida, que seja na sua vida profissional, familiar, financeira, religiosa, sexual, enfim, eu não sei qual que é a área da sua vida que você sente que precisa performar, que precisa melhorar, tá? Então essas aulas gravadas, o objetivo delas é trazer para você maior percepção, maior compreensão. Eu falo muito da importância de uma pessoa ter visão sistêmica. E o que é visão sistêmica? A visão sistêmica é a capacidade que você tem de olhar para uma situação e você realmente ter muitas ideias, muitas informações daquilo que você está vendo. É aquela coisa, se você pega uma lente do, sei lá, azul, verde, vermelha e coloca para uma pessoa ver para uma cena, a partir dessa lente vermelha, ela não vai conseguir ver todas as cores. Exatamente por quê? Porque a lente dela é vermelha. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, e ela tem muitas crenças, acaba então não compreendendo muitas coisas, o que acontece? Ela olha para a vida dela e ela não consegue explicar algumas coisas que acontecem ali, alguns bloqueios, e ela fica meio que perdida nesse processo, exatamente porque ela só está usando uma lente para ela perceber a vida dela, tá? E o objetivo aqui nessa nossa jornada é ajudar você para que você então tire essa lente colorida, essa lente que você está olhando para a sua vida e comece de fato olhar com total percepção, ou seja, olhar todos os detalhes, olhar aquilo que está aparente, aquilo que é consciente, mas também olhar aquilo que é inconsciente na sua vida, que muitas vezes está ali atuando dentro do seu campo morfogenético, ou enfim, para a gente usar uma palavra mais bonitinha para você, a gente vai chamar isso de consciente coletivo, tá? Então, todos nós temos um consciente coletivo, mesmo que você diga, eu não quero ter, mas você sim tem um consciente coletivo, ele influencia você exatamente porque você faz parte de uma realidade. Nesse momento, a nossa sociedade, ela padece por conta de uma série de situações que está acontecendo no nosso consciente coletivo. Então, quando você pensa na pandemia, quantas pessoas estão sofrendo, passando por insônia, perdendo dinheiro, perdendo oportunidade, adoecendo e até morrendo, né? Então, existe sim uma série de coisas que você, mesmo não querendo, elas estão atuando aí na sua vida. Então, não adianta você simplesmente se fechar para isso, tá? Tem muitas pessoas que me procuram e falam assim, professor, como é que eu faço para me fechar para alguma coisa que está me afetando? Então, a melhor maneira não é você se fechar, ok? Então, eu já vou te dar uma dica muito importante para você guardar isso no seu coração para o resto da sua vida, ok? Vamos lá. Tem muitas abordagens que o pessoal trabalha muito com essas energias, tá? E, enfim, eu respeito muito todas essas abordagens. Na minha opinião, tudo que existe vem de encontro à oportunidade da gente evoluir, da gente crescer, enfim, da gente ter todas essas percepções. Mas vamos pensar um pouquinho, eu vou te dar duas opções para você avaliar, e aí você avalia qual delas você acha que é mais inteligente, qual delas que existe mais sabedoria. Ou eu me fecho para alguma coisa, ou seja, eu procuro me blindar de alguma coisa, deixa eu me blindar aqui, eu não quero que essa energia, e sei lá o que essa pessoa vai fazer, se ela vai colocar um rosário no pescoço, um escapulário, se ela vai colocar uma guia, enfim, não sei o que essa pessoa vai fazer para ela se fechar para coisa, né? Porque a gente tem muito dessas
histórias, né? Por isso que eu falei um pouco da igreja, né? Hoje, na aula de hoje, exatamente para a gente perceber que tem muita coisa aí que é jogada na nossa cabeça e a gente não tem noção dessas origens, né? E essas crendices todas colocam as pessoas, de fato, muito vulneráveis, porque eu não sei quem lá atrás disse esse negócio que você está vulnerável, você tem que fechar, enfim, toda essa conversa que muitas vezes é jogada. Então, a primeira opção é essa, você se fecha. Então, você faz ali algum passe, você faz alguma coisa, uma benzedeira, uma proteção para você se proteger. Segunda coisa, perfeito, eu vou adquirir conhecimento, eu vou aprender sobre essas coisas, eu vou ter uma percepção totalmente diferente, eu vou conseguir ampliar muito mais a minha visão. Aí, quando eu olho para tudo isso, eu tenho condições de, sim, através da sabedoria, do conhecimento que eu tenho, de tudo isso que jogaram para mim, realmente me posicionar da maneira certa. Então, percebe que existem algumas sutilezas que muitas vezes a gente não tem consciência delas, e tudo isso muitas vezes atrapalha a gente. Ao longo aí dessa jornada, muitas pessoas perguntaram para mim, né? O que é constelação? O que é constelação? O que é constelação? Tá? Eu não sei se você sabe o que é constelação. Então, de repente, a primeira pergunta ou resposta que eu tenho que dar aqui para vocês é exatamente isso, tá? Eu não sei se você conhece constelação. Deixa eu até ver o que você pensa sobre constelação aí. Faz aí rapidamente o seu comentário para você o que é constelação. Você já começou a entender um pouquinho, que eu já falei um pouquinho dessa visão sistêmica, então você já começou a dar umas ligadas aí, tá? Comenta aí o que é para você constelação familiar, deixa eu entender também do ponto de vista de vocês. Eu sei que alguns de vocês vêm para cá com muita expectativa, e olha só, eu vou dizer uma coisa para você. É importante você compreender que muito que eu programei para falar aqui, existe uma sequência lógica. Se você vem aqui agora e participa um pouquinho da aula, e aí daqui a pouquinho você vai embora, e aí depois você volta amanhã ou depois de amanhã, você não vai, de fato, ter total compreensão. Já viu aquelas pessoas que são muito ansiosas, elas querem tudo para ontem? Ela espera que numa aula você consiga explicar tudo para ela, já viu? Tem muita gente assim, né? Então tá aí uma coisa que você já tem que começar a trabalhar dentro de você. Não adianta você querer fazer uma construção de um prédio de 20, 30, 50 andares simplesmente no instalar de dedos, em 5 minutos, em 10 minutos. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas não dão oportunidade para elas simplesmente para adquirir conhecimento, para evoluir, para entender todas essas coisas. E quando você faz isso, na verdade, você está negando para você mesmo a sua oportunidade de crescimento, tá? Ao longo dessa nossa jornada, na semana passada, eu comentei já um pouquinho com alguns de vocês sobre constelação. Então, de fato, a minha expectativa aqui é que você saia dessa jornada com total compreensão de todas essas coisas das constelações familiares. Mas, de fato, eu não vou conseguir aqui, em uma hora, mais ou menos, jogar todo o conhecimento para você, porque, sinceramente, é humanamente impossível. Só se a gente voltasse lá Lembra do Matrix? Tem um filme aí, famoso, Matrix. Aí tem o Neo, né? O Neo que é representado pela... Como é que é o nome daquele ator mesmo? Do Neo? Keanu Reeves, né? E aí ele vai lá, entra naquela aeronave e tem um momento que a galera bota ele deitado ali numa cama, numa maca, e aí eles colocam uma agulha, tipo um plug na nuca dele, de repente, transmite todo o conhecimento. Seria bom se a gente pudesse fazer isso, né? De repente você vinha aqui e dava um toque aí, pum! Aí todo o conhecimento acontecia de repente na sua mente, mas não é assim que acontece. Primeira coisa que você tem que entender eu, por exemplo, tenho 44 anos de idade, ou seja, eu demorei 44 anos para construir essa personalidade que eu tenho, a maneira como eu sou. Ou seja, se eu tenho muitos traumas, se eu também tenho muitas crenças limitantes,
tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo. E não dá para, de repente, você chegar aqui, numa aula de 10 minutos, 15 minutos, você imaginar que você vai resolver, como num passe de mágica, todos os seus problemas, tá? Então é importante você entender um pouco disso, porque senão, o que acontece? Você daqui a pouco sai daqui decepcionado, decepcionada, porque você queria um milagre imenso na sua vida em uma aula de 1 hora, enfim. Então é importante você estar ligado aqui, porque todo esse conhecimento, por que eu coloquei 5 aulas gravadas lá para você? Exatamente para você ir assistindo, para você fazendo as suas anotações e para você, de fato, começar a compreender melhor a sua vida, tá? A primeira pergunta que eu fiz foi: o que é constelação familiar? Então, eu já disse já um pouquinho na aula para vocês que todos nós temos uma origem, tá? Você parte de uma origem. Então, você vem de algum lugar e você, evidentemente, está destinado, através das escolhas que você está fazendo, ir para algum lugar. E o objetivo, então, das constelações familiares é trazer maior liberdade para as pessoas, trazer maior leveza, trazer realmente uma compreensão total das coisas que você está fazendo com você, com a sua vida, e a maneira como você está se relacionando com as pessoas e com todas as coisas que estão à sua volta. Então, a constelação familiar, ela ajuda a gente a compreender tudo isso, tá? Então, quando a gente fala de problema financeiro, quando a gente fala de relacionamentos amorosos, de traumas de infância, enfim, do trabalho, da carreira, dos problemas da infância, do bullying, enfim, como você tem uma origem e essa sua origem ela vem ali do seu berço, tá? É importante você entender que no momento que você nasce, tem muita gente que pensa que nasce no momento que é parido pela mãe. Na verdade, você nasce quando você é fecundado. Ali acontece muita informação que se une, ok? Você é resultado da conexão de 2 seres humanos, a sua mãe e o seu pai. Então, através da conexão de todas essas moléculas, essas células, existe uma vida que está sendo construída, ok? Então, através dessas moléculas, dessas células, é passada muita informação. Então, você tem uma genética. Por exemplo, o meu pai, a minha mãe, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para a minha mãe, eu tenho muitas características físicas da minha mãe e do meu pai. Evidentemente, eu tenho essas características físicas, mas eu também tenho algumas características comportamentais. Algumas eu tenho consciência delas, outras eu não tenho tanto. Evidentemente que através da minha jornada, eu fui percebendo melhor a maneira como eu me relacionava com a minha vida, a maneira como eu me relacionava com os meus pais e com as minhas gerações passadas, tá? Então, de fato, existe uma grande conexão e é necessário uma grande compreensão de todo esse processo. Então, se você imaginar que você é somente DNA, que você é somente características físicas e cor de pele, na verdade, você está um pouco equivocado em relação a isso. Existem muito mais coisas, ok, envolvidas dentro desse processo de fecundação. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, Saturnino, eu acho que eu tenho algum bloqueio espiritual na minha vida. Eu concordo que tem muitas pessoas, sim, que tem muitos bloqueios nessa área espiritual, e é importante a gente saber separar religiosidade e espiritualidade. Tem muitas pessoas ainda que não têm noção, que não têm percepção, não têm sequer nenhum conhecimento sobre esse processo, e eu quero trazer um pouco dessa visão aqui para vocês, exatamente para você já ir se familiarizando com todo esse processo, ok? Nas constelações familiares, então só para dar uma explicação bacana aqui para vocês, a gente trabalha muito com o quê? Normalmente, como a gente está no online, a gente usa muito isso daqui, ok? A gente usa muito os bonequinhos, tá? Você está vendo aqui, eu tenho aqui 3 bonequinhos, eu tenho aqui toda uma série de coisas aqui, de materiais aqui, exatamente para eu fazer uma constelação, tá? Então tem vários bonequinhos aqui,
E acaba que muita gente acaba confundindo sobre esse negócio. Pô, mas para que vai usar bonequinho, tá? Então, primeira explicação aqui importante para você sobre constelação familiar, tá? Bert Hellinger, ele é o criador das constelações familiares sistêmicas. E o objetivo dele, de fato, né, inicialmente, era trabalhar algumas questões que ele carregava, alguns traumas, algumas dores, enfim, alguns processos ali que ele ainda não compreendia. E o que o Bert Hellinger fez? Bert Hellinger, ele foi, evidentemente, estudando muita coisa. Ele estudou grito primal, estudou psicanálise, estudou PNL, estudou as terapias sistêmicas e familiares da Virginia Satir, ou seja, psicodrama, enfim, ele estudou muitas abordagens, não foi nenhuma, nem duas, nem três, ele estudou várias abordagens para quê? Ele estudou a Gestalt terapia, por exemplo, enfim, estudou pra caramba durante muitos anos, para que ele então tivesse compreensão de alguns modelos de comportamento que algumas pessoas tinham. Muitas abordagens terapêuticas, elas acabam trabalhando o quê? Elas acabam trabalhando aquilo que a gente chama de mais o foco no presente, foco no aqui e agora, ok? E gera resultado? Claro que gera bastante resultado. Mas tem muita coisa que ainda não é compreendido pelas pessoas, exatamente porque elas sentem que está faltando algum detalhe, está faltando alguma coisa na vida delas. E as constelações familiares, então, elas ajudam a gente a ter uma maior compreensão de todo esse processo. Até porque, quando a gente vai falar de um sintoma, de uma queixa, ou de um processo de dor que uma pessoa tem dentro de um processo comportamental, emocional, existem muitas coisas que às vezes você precisa entender e compreender exatamente para você auxiliar essa pessoa nessa demanda, nessa jornada de autoconhecimento, tá? Então, o meu objetivo aqui nessa nossa aula é a gente trazer um pouquinho aqui de percepções, de informações, tá? Eu vou trazer aqui só um relato de uma cliente minha, exatamente para você entender um pouco disso, tá? Eu atendi uma cliente já tem um tempo, eu trabalho com constelação já há algum tempo. A minha primeira formação de constelação foi em 2010. De lá para cá, eu vim realmente estudando bastante, passei pela PNL, sou trainer PNL, tenho vários alunos de PNL, tenho vários alunos de hipnose, de psicologia positiva. Então, eu venho aí nessa jornada de autoconhecimento exatamente para ajudar o máximo de pessoas possível, tá? E aí, voltando na história dessa cliente, era uma cliente já de 40 anos de idade, e ela falou, Saturnino, eu não sei porquê, mas eu não consigo me relacionar com ninguém, parece que eu já fiz muita coisa, já procurei muita informação, já procurei o máximo de auxílio, tomo medicamento, faço acompanhamento isso, acompanhamento aquilo. E aí, quando ela veio e nós fizemos uma constelação, ela pôde ter maior compreensão da vida dela. Exatamente porque as constelações, ela não está simplesmente focada no aqui e agora. Exatamente porque a gente faz um trabalho um pouco diferente, para que a pessoa, então, ela tenha essa total compreensão da vida dela. O saturnino, ele não é só o saturnino. Na verdade, o saturnino, ele é a junção de muita informação. Então, eu carrego, de fato, na minha memória, no meu consciente coletivo, um monte de coisa. Que é um exemplo bem simples, vou dar um exemplo bem simples mesmo, bem chucro para você, que isso vai ficar bem mais compreendido por você. Já viu aquelas receitas de família que são passadas de geração em geração? Então, tem umas comidas aí que o pessoal faz, né? Tem algumas famílias que faz aí algumas comidas e isso é passado de geração em geração e ninguém consegue descobrir qual que é o segredo, qual que é o tempero que é colocado, qual que é o ingrediente secreto que é colocado. É mais ou menos assim que atua as constelações familiares. Então, existe sim muitas lealdades ocultas
tá? Existe muita coisa que não é percebido, que não é compreendido dentro da nossa vida e que muitas vezes a gente acaba levando para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, um legado muitas vezes cheio de dor, cheio de sofrimento. Na constelação familiar, a gente separa duas coisas importantes. Então, está aqui mais uma coisa para você já ir juntando o seu quebra-cabeça de compreensão da constelação. Eu falo muito para os alunos que existe uma diferença imensa de dor e sofrimento. Dor tem cura, sofrimento não tem. Como assim, Saturnino? Sofrimento não tem. O sofrimento é quando você entra, de fato, numa vida de total escassez. Uma pessoa em processo de sofrimento, ela se agarra em qualquer coisa. Já viu um animal acuado? Ele está ali totalmente perdido, ele está acuado, ele está sentindo ameaçado. Existe, de fato, muito sofrimento ali, existe muita coisa que está machucando ele, e o que ele faz? Ele corre para tudo quanto é lado, ele vai igual, sabe, uma barata tonta, vai para qualquer lado, mas aí, depois de um tempo, ele se cansa, ele não consegue, ele perde força, e quando ele vê, continua no mesmo lugar. Correu, mas voltou para o mesmo lugar. Então, é mais ou menos isso, uma pessoa num processo de sofrimento. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas com vícios, a gente vê pessoas que carregam o sentimento de suicídio, e muitas vezes isso é muito forte, ok, na vida dessas pessoas, ok? E a gente precisa já começar a compreender. E aí, sofrimento é uma coisa, dor é uma coisa totalmente diferente. A dor é porque, de fato, eu já consegui romper, consegui sair aqui do sofrimento e vir para a dor. Aí a pergunta talvez interessante é: como é que você sabe que você não está mais em sofrimento e está em dor? Como é que você sabe que, de fato, você não está mais ali repetindo esse padrão? Talvez uma percepção é: quando você sai do processo de sofrimento, você gera resultados. E aí, quando você gera resultados, você não volta para cá. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, Saturnino, eu acho que eu saí do processo de sofrimento. Mas aí, daqui a pouco, a ansiedade continua, o vitimismo continua, a sabotagem continua. Então, se você, por exemplo, se sabota muito, se você o tempo todo tem mais ou menos o mesmo resultado, se tem muita ansiedade, se você tem dificuldade, por exemplo, de dormir, ou seja, se esses padrões se repetem na sua vida, então significa que ainda existe um sofrimento na sua vida. E é necessário, então, você entrar no processo de constelação para você compreender todos esses processos. Aqui você já está entendendo que tem muita coisa, sim, que a constelação familiar trabalha. Desde o vício, desde o suicídio, desde a depressão, uma fobia social. Enfim, todos esses temas, sabe, bem pesados mesmo, a gente consegue perceber, tá? Agora, eu não sei, por exemplo, qual é a questão que você veio buscar aqui, tá? Eu não sei. Se você parasse um pouquinho para olhar para você, e essa é uma pergunta que eu acho que é interessante você fazer para você agora. Qual é a minha questão? Por que eu estou aqui? O que eu vim buscar nesse treinamento? O que eu quero nesse curso aqui?